Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre esquadro combinado. Instrumento esse que é muito utilizado, né? Aí para suporte, né? Elementos de traçagem, né? Verificações, né? De ângulos um pouco mais complexos de se ter um determinado apoio, né? Então ele é bem utilizado referente a isso, né? Aqui a gente tem uma imagem mostrando, né? O esquadro combinado sendo utilizado para verificação de ângulo, né? E um detalhe, a leitura que a gente vai fazer de ângulo, né? É justamente o ângulo referente a essa peça, e o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é a abertura do ângulo. Né, se ele vai ser menor do que 90 ou maior do que 90. Né? Quando o ângulo é menor do que 90, a gente utiliza a escala interna. Né? Ele tem uma escala aqui, que a gente vai ver agora, então a gente utiliza a escala interna para verificação. Quando o ângulo é maior do que 90, a gente utiliza a escala externa. Né? Então, nesse caso aqui, como ele é menor do que 90, a gente vai estar utilizando a escala interna. Né? Que escala interna é essa aqui? É essa daqui, né? Com os números vermelhos. Essa aqui com os números pretos é justamente a escala externa, né? Então nesse caso que nos interessa é justamente esses números aqui em vermelho, que é a escala interna, ou seja, para ângulos menores do que 90. Então nesse caso aqui, observa o seguinte, né? O zero, que é o ponto de referência aqui, ele está justamente aqui passando do 60, né? Que seria esse traço aqui maior, né? E ele está antes aqui do 65, né? Então a gente tem um valor aí entre 60 e 65. Que valor é que ele está nos dando? Vê que ele está passando um pouquinho desse primeiro traço, ou seja, aqui a gente já tem 61 graus. Né? A gente já tem 61 graus e nesse caso a gente pode também estar fazendo aqui a relação de minutos, né? Vê que ele está quase no centro, né? Ou seja, aproximadamente ali 30 minutos. Né? Então a gente pode considerar aí essa verificação de ângulo como 61 graus e justamente aí 30 minutos, né? Ou seja, seria indicação de ângulo aí para esse elemento. Né? Obviamente aqui não está com uma escala de precisão que consiga, né, pegar esse valor ali em minutos precisamente, mas você observa aí que ele está bem próximo do centro. Né? Então ele com certeza ali está entre 61 e 62 graus. Lembrando, medições menores do que 90 graus utiliza aí a escala interna, que no caso aí essa escala em vermelho. Tá bom? Se fosse maior do que 90 graus, a gente utilizaria essa escala de preto, que seria consequentemente a escala externa. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais um vídeo aqui mostrando aí o esquadro combinado, né? Nesse caso a gente vai estar verificando medição de diâmetro, né? Que no caso é uma relação de comprimento linear, né? Que é um dos grandes usos, né, aí do esquadro combinado. Né? A gente no último vídeo viu uma relação de ângulo e ele também consegue nos dar aqui também essa relação de comprimento. Né? Então aqui no caso a gente tem um elemento circular, né? Veja que ele apoia bem, né, justamente com essa base de 90 graus, né? Então a gente dá uma relação precisa ali no que diz respeito ao centro, né? E aqui a gente consegue pegar ali a relação do diâmetro. Nesse caso aqui, né, observa que, deixa eu ampliar aqui, né, você consegue observar que o traço que está pegando ali na parte externa, né, desse tubo, vamos assim chamar, é justamente aqui o traço do 91 graus. Então, nesse caso aí a medida que está indicando é de 91 milímetros. Né? Então a medida aí desse tubo aí seria 91 milímetros. Só que eu quero chamar a atenção para esse caso aqui. Né? Muita gente se confunde, né? Que de vez de alinhar a referência de base, né, com o traço da escala, acaba alinhando com a parte aqui final da régua, né? Essa parte aí metálica, né? E não é a referência correta, né? Você tem que pegar uma referência de um traço. Não precisa ser nem esse traço aqui inicial, nesse traço aí da contagem inicial. Ele pode ser, exemplo, poderia estar alinhando ele aqui no 10 e verificando quanto ele deslocou e subtraindo a diferença. Né? Ou seja, mas eu preciso estar alinhando ele ali com traço, né? E não com a base aí da régua. É importante ficar atento com isso. No mais, a leitura dele é simples, né? É como uma régua, uma escala qualquer. Então, nesse caso aqui, a gente tem 91 milímetros no que diz respeito ao diâmetro desse elemento. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar justamente falando sobre ângulo proporcional, né? Indicação de ângulo proporcional. Né? Às vezes você se depara com uma relação de indicação de ângulo que não vê um valor direto, né, do ângulo, né? Ele traz uma relação percentual, como esse caso aqui. E aí nesse caso, né, a gente tem que tomar como base justamente essa análise proporcional. Por exemplo, esse caso aqui vem com 4%, o que é que a gente faz? É só pegar o valor, né, indicado aí da porcentagem e dividir aí por 100, né,
que nesse caso aí está representando 100 milímetros, né? Ou seja, é a relação de variação de ângulo a cada 100 milímetros, né? 4 dividido por 100 dá igual a 0,04. Ou seja, esse valor, 0,04, a gente pode multiplicar pelo comprimento total. Qual é o comprimento total? 250 milímetros, né? Ou seja, a variação é justamente de 10 milímetros, né? Que variação é essa de 10 milímetros? É justamente essa relação aqui desse comprimento, né? Ou seja, esse comprimento aqui ele está 10 milímetros menor do que esse inicial, que é 50. Ou seja, esse comprimento aqui menor, ele tem justamente 40 milímetros, né? Ele está 10 milímetros menor. Né? Então, na prática, esse 4% aqui ele está indicando que a cada 100 milímetros vai ter uma inclinação de 4 milímetros. Né? Ou seja, se a gente fosse traçar aqui, né, uma relação proporcional, vamos fazer aqui um retângulo, vamos dividir aqui como se fosse 100 milímetros, vou aumentar aqui mais 100, 100 e essa parte aqui final menor, né, indicando aqui 50. Né? Então, a gente teria aqui 50 milímetros, a gente teria aqui 100 e a gente teria aqui 100 novamente, ou seja, 100 mais 100 mais 50 vai dar 250. Então, exemplo, se a gente fosse verificar esse ângulo ao chegar nesse comprimento aqui de 100 milímetros, a gente teria justamente uma diferença aqui, né? E essa diferença ela seria de quanto? De 4 milímetros, ou seja, a cada 100 milímetros, 4 milímetros de variação. Logo, 200 milímetros, a gente teria aqui uma variação de 8 milímetros. Nesse caso aqui, como tem mais 50 milímetros, né, ou seja, 50% da variação, a gente teria mais 2 milímetros. Né? Então, a gente tem 4 milímetros de variação, mais 4 aqui, 2, que vai dar o total de 10 milímetros de variação. Né? Então, nesse caso aqui, é só seguir a regra pelo cálculo aqui que você vai estar justamente descobrindo, né, o quanto é que está tendo ali de variação proporcional, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.